Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de arte, sexta-feira de carnaval. Vamos aprender um pouco sobre teoria da cor com lápis de cor, utilizando a figura de uma laranja. Então, pega o seu material, lápis de cor, folha canson. Se você não tem folha canson, pode ser uma folha de papel sulfite A4 e vem comigo aprender essa técnica super bacana. Olá, tudo bem? Estamos de volta e nós vamos começar a nossa aulinha de teoria da cor com lápis de cor, usando como referência a laranja. Eu tenho aqui a referência que vai ficar visível para vocês. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho sobre as cores, tá? Então eu vou tirar um pouquinho esse tablet daqui e nós vamos precisar dos seguintes materiais. Nós vamos precisar de uma folha canson, pode ser gramatura 180, 200 gramas. E você vai destacar a folha do bloco dessa maneira. Então a parte da frente, na verdade, ela vai ficar para trás. Você vai usar o verso da folha, tá? Para trabalhar com lápis de cor, porque ela tem menos textura. E para a aula de hoje nós vamos usar lápis de cor aquarelável da Faber-Castell, tá? Eu tenho aqui 48 cores e nós vamos, a partir de agora, iniciar o desenho. Mas antes vamos fazer um esqueminha bem legal aqui em cima, tá? Um trabalho, um estudo, ele é bacana quando ele é bem organizado. Então, com o auxílio de uma régua, eu vou traçar uma linha. Eu vou criar o título. E vai ser Teoria da Cor com lápis de cor. Depois disso, nós vamos passar caneta nanquim por cima, tá? Sempre realizar a escrita a lápis, porque se você errar, você pode apagar. Bem, o que nós vamos fazer aqui? Vamos trabalhar o subtítulo, que são cores análogas. E como nós estamos trabalhando como referência a laranja, como o próprio nome diz, laranja, ela tem tons de laranja. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar aqui uma tabela para entender como funcionam essas cores análogas. Então, eu vou fazer aqui alguns quadradinhos para fazer essa demonstração para você. 5 quadradinhos de 2 centímetros cada é o suficiente. Então, nós vamos realizar agora o estudo dos tons análogos. Então, vamos lá. O que são cores análogas? São cores irmãs, são cores próximas. Quando você compra uma caixa de lápis de cor, quando você compra uma caixa de canetinha, de pastel, seja lá o que for, de cores, aquarela também, você vai encontrar as cores organizadas por tons análogos. Então, para você chegar num nível realista,
você precisa entender sobre essa teoria. Então eu tenho aqui, vou ampliar um pouco a câmera para visualizar um pouco melhor esses materiais. Então eu tenho aqui meu conjunto de lápis de cor com 48 cores. Então vamos lá. Eu vou analisar todos os tons de laranja dos quais eu tenho aqui. Cores análogas são cores próximas. Então, todas as cores laranjas, eu vou pegar só da Faber-Castell, porque eu tenho uns lápis aqui misturados. Então, somente os da Faber-Castell. Tem uns pequenininhos aqui, pitoquinho de lápis. Vamos ver se eu tenho outros aqui. Tem esse amarelo que está no extensor de lápis, porque está muito pequeno. Então, olha aí. Esse é um exemplo clássico de tons análogos. Laranja escuro, laranja médio, laranja claro, amarelo escuro, amarelo claro. Então, se a gente observar na laranja, eu possuo essas cores. Olha aí. Eu tenho um pouco de laranja escuro, um pouco de laranja claro, amarelo, certo? Então, os tons análogos são cores próximas, cores irmãs, tá? São tons próximos. Dentro desses tons, eu tenho também outros tons análogos, que são esses tons terrosos aqui, que é o marrom, marrom escuro, marrom claro. Deixa eu ver se eu tenho outros tons de marrom aqui. Vamos lá, um marrom mais escuro talvez. Eu vou ter um marrom muito escuro, parece até preto, tá? Mas é marrom. Olha aí os tons escuros. E para fazer a folha, eu também vou usar tons análogos. Então aqui é para fazer o corpo da laranja, essas cores é para fazer os tons escuros, e aqui para a folha. Então para a folha, vamos ver quais são os tons de verde dos quais eu vou precisar. Tom de verde, no nosso caso, não são muitos. Pode reparar, ó. Aqui você não tem muitos tons de verde. É um verdinho claro, um verdinho escuro. Então, esses dois tons de verde aqui, mais um verdão bem escuro, está ótimo. Então, esse é um exemplo de tons análogos de verde. Então, até aqui, ficou entendido sobre cores análogas? Então, vamos fazer uma pequena demonstração somente com os laranjas. Eu tenho 5 tons de laranja e amarelo. Então, aqui nós vamos fazer essa demonstração. Dentro dessa demonstração, eu gostaria também de passar para você a maneira correta de aplicar a pintura do lápis sobre o papel. É interessante que você segure não muito próximo da ponta, mas ó, dê um distanciamento da ponta. E aqui você vai fazer isso, ó, em uma direção e aplicando o mesmo peso em todo o espaço. Você aplicou a pintura, depois você vem no modo contrário, tramando esse espaço. A gente chama de trama. Tá bom? Quanto mais escuro você quiser, mais camadas você vai aplicando, ó. Perdão aqui, cometi um pequeno deslize, mas como é clarinho, a borracha apaga. Pronto. Se você quiser tons mais escuros com lápis de cor, você vai trabalhar com camadas. Então, vou aplicar mais uma camada. Outra camada. Até que eu vou conseguir, ó, totalmente tomzinho laranja. E aí, com as outras cores, eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá?
Voltamos com o nosso quadro de tons análogos pronto, com as letrinhas também passadas para o nanquim. E agora nós vamos de fato começar o nosso estudo da laranja. Então vamos lá. Vamos precisar de algo redondo ou um compasso, ou você pode desenhar a mão livre, tá? Vamos fazer aqui a laranja, tá bem? Eu vou fazer aqui somente um esquema inicial. Então eu vou fazer a fotografia da laranja. Eu vou observar a fotografia da laranja, corrigindo, e vou desenhá-la aqui. Ela está levemente viradinha, né, de lado. Então você tem a parte do caulezinho dela aqui, uma pontinha para cá. E a parte da folha é uma folha bem grande, né, por sinal. Então nós temos parte dela para cá e a outra parte lá para o final. Eu vou fazer esse esquema inicial aqui e vou novamente fazer uma outra laranja aqui embaixo. Eu gosto de fazer o desenho da laranja à mão livre, mas se você quiser realizar com um compasso ou com gabarito redondo, pode fazer também, ok? Agora nós vamos fazer o que? A sombra projetada. Mas antes disso, a gente precisa entender sobre uma questão da luz. Direção da luz. Se a minha luz vem dessa direção, eu vou ter um ponto iluminado nessa região. O estouro da luz vai concentrar aqui. Então isso significa que eu não vou usar nenhum tipo de pigmento nessa região. Toda essa área, ó, a luz, ela vem no sentido de cima para baixo. O que que acontece aqui, ó? Vou traçar uma linha nessa mesma direção. Eu tenho essa região um pouco mais escura. Essa parte aqui, obviamente, está atrás da folha, não dá para ver. Mas aqui eu tenho a parte mais escura. E nessa superfície eu tenho a sombra projetada. Ela vai começar a partir daqui, ó, da mesma direção da luz. Vai terminar mais ou menos aqui. O correto seria terminar até lá. Mas como essa luz, ela não está tão intensa, a gente pode terminar aqui. Esse é o esquema para o nosso entendimento. Aqui será o esquema somente para pintura. Aqui eu vou trabalhar somente com a pintura. Então a minha sombra projetada está aqui. Tudo certo. Então aqui é a região da sombra.
é onde eu vou usar esses 3 tonzinhos aqui. Marrom. Então aqui eu tenho o marrom. Na parte mais clara, nessa região daqui, eu vou ter o amarelo claro, ou seja, esse amarelo aqui. Então, é este amarelinho aqui. Logo em seguida, eu vou aplicando os tons mais escuros, ou seja, eu tenho aqui o amarelo, aqui eu tenho o amarelo mais escuro, e daqui para cá eu vou desenvolvendo essas cores até chegar nos tons de marrom, mesma coisa, marronzinho claro, médio e o mais escuro. Aqui é luz, totalmente luz. Eu não vou fazer nada aqui, tudo bem? Então agora nós vamos aprender na prática como aplicar esse tonzinho nessa região. Então vamos lá. É importante que você tenha em mãos um bom apontador, tá? E para o seu trabalho ficar super bonito e realista, é interessante que você retire um pouquinho desse excesso, sem deixar totalmente branquiçado. Então nós vamos começar respeitando aquela ordem. Nós vamos começar, ó, trabalhando com esse amarelinho. Então é muito importante realizar o estudo inicialmente, para somente depois aplicar aqui no seu desenho final. Então eu estou observando aqui o distanciamento. E o bacana da folha calção é que ela tem essa texturinha, automaticamente ela vai deixar essa sensação de laranja, tá? Vou migrar para o próximo amarelo. Lembrando que logo ali em cima você tem o quê? Você tem a área de luz. Então se você ficar muito inseguro, insegura, você vai fazer isso aqui, ó. Traçar bem de leve uma linha quase imperceptível. Chegando ali. Você vai somente passar no entorno. Não vai passar sobre a área branca. E você vai respeitar o volume redondo dessa região na hora da pintura, ou seja, eu não posso pintar de maneira reta, eu tenho que pintar, ó, de forma curva, como está acontecendo aqui. E aí sim eu vou migrar para o laranja mais claro. Vamos manter a ordem aqui para ficar tudo bonitinho, certinho para você. Bem, agora eu vou migrar para o laranja. Laranja claro, que é aquela cor ali. Aqui eu preciso ter cuidado, por quê?
estou migrando para uma cor um pouco diferente do que está ali. Então, o que eu faço nesse momento? Eu vou vagarosamente, ó, para não ficar aquela coisa muito separada, né? Eu vou segurando no lápis, ó, vagarosamente, passando um pouquinho por cima desse tomzinho. Aqui, ó, bem suavemente, eu vou entrando para a área do branco, ó. Vou seguir com a pintura. E aí nesse percurso eu posso até traçar de forma mais retilínea, porque eu vou entrar com outros tons de laranja nessa área. Então eu vou para o segundo tom de laranja, que eu já começo a ir para, ó, o sentido contrário, curvando para cá. E aqui eu avanço, ó, até mais ou menos essa região, que é o que está demonstrando ali. Mas está faltando um laranja, certo? Eu vou passar por cima desse laranjão aqui. Porque a ideia é o quê? Que fique mais escuro, porque eu estou chegando no setor de sombra. Então a ideia aqui é deixar mais escuro. Então eu vou passar por cima, porque o tom mais escuro passando por cima, ele só tende a escurecer ainda mais. Tá bom? E agora sim eu vou para o marrom. Marrom claro. Bem suave, tá? Nada muito forte, porque essa parte não é tão escura assim. E aí eu volto com o laranja mais escuro, ó, passando por cima. Esse laranja vai trabalhar bastante. Venho com o segundo marrom, que é um pouco mais escuro. Passo por todo o resto, tá? Da laranja. E aí eu volto com o laranja escuro, ó. E aí por fim, eu vou usar o mais escuro de todos, que é o marronzão. Aí sim, ó, eu dou um toque final, traçando uma linha primeiramente. Ele não passa dessa região. E aí eu vou somente encaixar, ó, a linha. Ele não vai muito pra frente não, só vai preencher esse finalzinho aqui mesmo, tá? Que é a parte escura, a parte da sombra. Aqui ele entra bem pouquinho, não entra muito. E aí eu volto novamente, ó, com o laranja escuro, tá? E passo por cima de tudo, que ele vai selar nessa região. E aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos voltar tudo de novo, ó. Apliquei esse laranja. Agora eu volto com o laranja médio.
E agora eu vou aplicar a segunda camada e você vai perceber essa laranja ficando um pouco mais vívida. Eu vou aos pouquinhos, ó, bem aos pouquinhos. Depois eu vou com o laranja ainda mais claro. Aqui muito cuidado, tá? Pra não avançar demais com esse laranja. Aqui também na área branca, muito cuidado, ó. Depois eu venho com esse amarelo aqui, ó. Pode passar um pouquinho por cima do... Essa é a ideia, passar por cima do laranja, ó. E aqui sempre clarinho. Por isso que eu fiz uma parte iluminada maior, porque aos poucos você vai percebendo que ela vai tomando cada vez mais parte dessa tonalidade. E uma cor vai unindo a outra. Olha que interessante. Misturei essas cores todas aqui. Até mais ou menos no meio dessa laranja, ó, eu poderia passar esse amarelinho, até mais ou menos ali no final. Vai dar uma selada, um tom bacana. Só não passaria mesmo em cima do marrom. E por fim, eu finalizo com o amarelo mais claro. Faço um tomzinho de amarelinho mais claro aqui na bordinha, para dar um charme. E essa parte da minha laranja tá pronta. Se você quiser dar um acabamento mais interessante aqui nessa região, você pode. Traçando uma linha, ó, só para dar um acabamento bacana. Vamos falar da sombra projetada da folha sobre a laranja. Ela existe e nós vamos fazer com esse marronzinho aqui, que é o marrom mais claro de todos. A gente tem, ó, essa sombra projetada, que ela vem daqui, desde a partezinha do caule, então a gente vai passar por cima do que já está pronto. Como é um tom mais escuro, eu não poderia passar antes, eu só posso passar depois. Então eu tenho esse tomzinho mais escuro e eu vou passar até mais ou menos essa área. E aí está a sombra projetada da folha. Outra coisa importante, nessa região eu tenho também um pouquinho de choque de massa, que é um pouquinho marrom claro. Eu vou passar um pouquinho desse tomzinho de marrom nessas áreas. Aqui eu sugiro usar o amarelo mais claro, porque essa região ela é bem clarinha. Essa parte do caulezinho, a gente vai usar um marronzinho médio para essa área aqui. Por que essa região? Por que esse lado? Porque é o lado contrário ao da luz. A luz está vindo nessa direção, então nesse sentido é o sentido mais escuro, né? Fiz essa parte marronzinha e agora nós vamos entrar para os verdes. Eu tenho a família dos verdes aqui. A região do caule ela é um pouco mais escura, então eu vou usar o verdinho escuro para realizar essa tonalidade
do verde. Para dar um tom mais natural, eu passo esse outro verde por cima, porque ele é um verde mais verde folha. Então vai dar um ar natural tanto ao marrom quanto ao outro tom ali do lado. Feito isso, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a parte da folha. Essa parte toda da folha, ela é levemente mais escura. Por quê? A luz, ela está vindo desse sentido aqui, ó. Ela está vindo desse sentido. Então, eu tenho esse lado todo levemente mais escuro. Essa parte de baixo eu vou aplicar esse verdinho mais claro. Mas digamos assim, essa é a primeira demão do nosso trabalho. Vamos aplicar mais tonalidades, ok? Essa folhinha, ela tem leves depressões, né? Então ela tem algumas áreas mais para baixo, outras mais para cima. Então são nessas áreas de depressões, ó, onde você tem um tomzinho mais para baixo, é que você vai entrar com esse setor mais escuro aqui. Ali no cantinho, mais um pouco de setor escuro. Nessa área, um pouquinho de setor escuro também. E para preencher as áreas de cima, eu também vou usar um pouquinho dos tons mais claros. Essa área que tem maior protuberância para cima, eu vou misturando essas duas cores. E tem algumas áreas que são extremamente claras. Nas áreas extremamente claras, eu vou passar um pouco de amarelo. Só que eu vou usar o amarelinho mais escuro. E aí, misturando o amarelo, que é uma cor primária, com o verde, você vai ter um tom muito bonito. Que é como se fosse uma variação do próprio verde. Então, nessas áreas mais claras aqui, ó, eu vou aplicando o amarelo. E essa folhinha vai se tornando cada vez mais bonita. Aqui no meio, vou aplicar um pouquinho desse verde escuro para simular os veios dessa folha. Algo muito discreto, muito suave, nada muito forte não, tá? Tá pronta a nossa folhinha. E para fechar, nós vamos fazer a sombra projetada. Eu poderia usar o preto como sombra projetada, mas eu não gosto de fazer isso porque não dá um ar tão natural assim. Então nós vamos usar o próprio marrom, só que com um peso a mais, ou seja, ele vai ser extremamente escuro, justamente para dar essa diferenciação. E a sombra projetada, ó, ela começa bem escura no seu centro e ela vai ficando mais clarinha nas bordas, como eu estou fazendo aqui. Então aqui, ó, ela vai ser mais clara.
tá? E aí está pronta a nossa laranja, o nosso estudo está pronto. Para deixar ainda mais bonito, você pode contornar de caneta nanquim esse esqueminha aqui que nós fizemos, tá bom? Estamos de volta com o nosso estudo finalizado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula bem simples, porém você pode realizar outros desenhos, outros estudos de maneira realista, aplicando esse conhecimento. Grande beijo e até a próxima.